Olá, aqui estamos para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Sim, você é o nosso convidado para estar conosco com muita alegria e lembrando, ao entrar, dá o seu like, já deu um like, curtiu? Curte o canal Quadrangular Penha, tem aquele dedo que você vai clicar e assim nós vamos cada vez mais fortalecendo este canal para adorar ao Senhor, para estar pregando a palavra dele até que ele venha nos buscar. E queridos, aproveita também para compartilhar esse link que você recebeu, convidando amigos, familiares, vizinhos, aqueles que você gostaria que estivesse conosco. Diga que o culto está começando e é uma alegria recebê-los, para eles entrarem, dar o like e juntos vamos agora deixar todas as coisas, e dizer: Senhor, nós vamos te buscar. Abençoa este culto de uma maneira especial. Então entra, dá o like, convida e com alegria damos boas-vindas a cada um de vocês que estão conosco. Olá para a irmã Cristina, o irmão José Cristiano, também a Maria Totti. Olá para a Marci, o Edson Bosniak e a Marisa Ávila, a Auria Neves Góes. Olá, Gigi, com seus pais Giane e Vanderlei. É isso aí, reúne a família. Fala, vamos agora cultuar, Estejam todos unidos para dizer: esse é o tempo que eu vou buscar ao Senhor. Damos boas-vindas também a Nair, a Fátima Patrício. Olá, Lindaura, o irmão José Cristiano, também a querida irmã Iraci, o irmão Erinaldo, a Terezinha com a irmã Hermínia. Olá para Lindaura e a irmã Holandina, o Rafael. Também damos boas-vindas a Riselda, a Jaque, o Alan. Todos vocês são muito bem-vindos neste culto. Como é bom estarmos em comunhão uns com os outros, E também aquela que está sempre conosco, a Karine Borges, ao pastor Cristiano. Olá, Sandra. Vamos agora dizer: este culto dedicamos ao Senhor. Ruth Vendramini, Paulo Oliveira. E queremos então desejar que a paz seja com você. Que esta paz te alcance aonde você estiver, no seu lar, ou a caminho, no trabalho, até no hospital, onde você está, que esta paz venha te alcançar. Nós vamos então orar para colocar este culto diante do Senhor. Se você puder fechar os olhos, e não fique com o seu olho aberto, mas coloque o seu pensamento lá no trono dele, que ele é o nosso Senhor e ouve a nossa oração. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, muito obrigada. Te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos porque estamos aqui com os nossos queridos irmãos reunidos. É a distância, mas o Senhor que se move, é o Senhor que nos une, é o Senhor que opera. Vai agora, Senhor, abençoar cada um que já está conosco, aqueles que vão chegar. Nós dizemos: este culto é para o Senhor. Consagramos a Ti, entregamos ao Senhor e o Senhor vai nos visitar. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Como é bom ter um tempo contigo. Por isso estamos aqui, para estar na Tua presença e o Senhor que se manifesta de maneira especial. Muito obrigada, te amamos e celebramos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A Ele glória, honra e louvor. Então vamos louvar ao Senhor. A misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Aleluia. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Hey!
Aleluia, louvado seja o Senhor. Como é bom, né? Cantar louvores ao nosso Senhor. Vou transmitir alguns recados para você, recados com convite. Amanhã nós temos 2 cultos presenciais. Às 15 horas, na tarde da bênção, haverá Santa Ceia. Então venha participar do corpo, do sangue do Senhor. 15 horas, culto presencial de tarde da bênção. E às 20 horas é um culto presencial de propósito. Queridos, você está precisando de alguma coisa? Faça um propósito de estar aqui 7 quintas-feiras buscando ao Senhor por algo. É muito bom. Nós temos ouvido testemunhos porque o Senhor tem respondido, tem sido especial. Você também traz a garrafa de água para que ela venha se tornar água que sara. Você pode trazer documentos ou fotos de alguém que não pode estar aqui, peça de roupa. Aí coloca tudo ali na mesa para receber oração. É bênção. Então venha participar. Os cultos têm sido cada dia mais uma bênção para as nossas vidas, tá? E nós temos sábado as devocional de jovens. Muito, muito bom. Ó, convite está aí para você, sábado 19 horas, venha com a sua galera, né? Como diz aí, convida seus amigos, venha participar. A Dani e o Fernando convidam vocês jovens, eles estão cheios de atividades para colocar aí em prática, para que você cresça mais e o grupo também se fortaleça. Domingo, 9 horas da manhã, culto presencial de oração. Como é bom acordar e falar, vou buscar ao Senhor. Então venha participar, 9 horas da manhã, um culto muito gostoso. A Giane e o Vanderlei convidam vocês, tá? Para vir começar a sua semana em oração presencial. E às 17 horas nós temos devocional de adolescentes. Você que tem de 13 a 17 anos, também convide seus amigos aí do prédio, da escola, da vizinhança. Venha com eles e faça o grupo de adolescentes crescer, tá? Domingo, 17 horas, é 1 hora antes do culto da família. Aí 18 horas é o culto da família. Reúne a sua família para participar. E depois do louvor, nós temos culto Kids e culto de Juniec. As crianças de 8 anos para baixo vão para uma sala. Professores com muita dedicação estão ali para levar a palavra de Deus para eles. E de 9 a 12 são os juniores também que estão com um culto especial para eles. E de 13 anos para cima ficamos aqui. Às 20 horas, uma live como essa chega até você. A igreja está aí ativa. Terças-feiras, às 20 horas, devocional do grupo de mulheres. Então, mulheres, participe do nosso grupo, olha, ó, avante sem parar, mulheres que estejam unidas. O grupo de mulheres é um grupo forte da igreja e você é nossa convidada. Venha participar, a Valéria e eu estamos aqui aguardando você, tá? A igreja está aí atuando e convidando cada um de vocês para estarem participando das nossas atividades, que é muito bom. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Nós vamos agora passar para a meditação da palavra de Deus. Estamos aqui e eu quero que você abra seu coração para receber a mensagem que o nosso Deus tem para nós. E queridos, a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, tem sido tão especial em preparar um tema, algo para a gente trabalhar durante o ano. E este ano de 2026, nós estamos aqui com o tema Avante e Sem Parar. É muito especial e nós sabemos que todas essas coisas vêm do coração do nosso Deus e Ele coloca na nossa liderança que vai transmitir para nós. E nós queremos que você abra o seu coração para receber a mensagem que nós vamos meditar hoje aqui. Lá em Êxodo, no segundo livro da Palavra de Deus, Êxodo, no capítulo 14, versículo 15. Olha então o que o Senhor vai falar comigo e com você hoje. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim?
Dize aos filhos de Israel que marchem. Vou repetir. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Queridos, nós estamos aqui hoje para meditar em algo muito, muito especial, que é a palavra de Deus. E eu peço que você venha guardar nessa palavra dentro do teu coração. Abra agora o teu entendimento e diz: Senhor, fala comigo, porque quando nós paramos para fazer isso, Ele fala. E nós estamos aqui hoje meditando num período que o nosso Deus, Ele é um Deus que é o soberano, é o todo-poderoso. Ele age segundo a quê? Segundo a mão dele, segundo o que ele vai fazer, e todas as coisas estão no controle do Senhor. Nós somos o quê? Somos filhos do Senhor, né? Na época antes, nós fomos criaturas. O Senhor quem nos criou, o Todo-Poderoso nos criou. Mas quando nós temos a graça de conhecer Jesus Cristo, de receber o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, quando nós nos batizamos, então nós nos tornamos filhos de Deus. E hoje nós estamos aqui falando de um tempo em que o Senhor tinha um povo para si. O Senhor separou o povo de Israel. O povo judeu disse: este é o meu povo. Então o Senhor tratava com o povo de Deus, o povo dele, que ele separou o povo de Israel para ser o povo, seu povo. E existem circunstâncias, né, que nós não compreendemos muitas vezes. O povo de Israel veio a se tornar escravo. O povo de Israel estava lá escravo do Egito. É muito, muito forte todas as circunstâncias, e o povo estava ali preso, sendo ali, né, castigado pelo o povo dos egípcios. E é importante nós entendermos. Existem circunstâncias, existem momentos que nós atravessamos na vida que muitas vezes nós não entendemos. Mas é importante que nós venhamos ter sempre, sempre em nós, é a palavra do Senhor. O nosso Deus, Ele tinha já dito a promessa: vocês serão livres. Eu os libertarei. O Senhor já tinha dito que ia libertar o povo dele. Então, queridos, eu quero que você abra teu coração e receba a palavra que o Senhor quer falar com você. Muitas vezes nas circunstâncias, no dia a dia, você às vezes está tão assim atribulado que não ouve aquilo que o Senhor tem de promessa para a tua vida. E é o que estava acontecendo com este povo aqui, o povo de Israel, que estava ali preso. Mas chegou a hora do Senhor agir. E o Senhor começou a dizer para o povo: olha, uma coisa vai acontecer. Por mais que vocês estão aí acontecendo as coisas, olha o que diz no versículo 4 desse mesmo capítulo que estamos lendo. Olha o que o Senhor disse que faria. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Vejam, o Senhor disse para eles: vou livrar vocês. E aí o povo então queria que acontecesse as coisas assim, num relâmpago, ou que, né, acontecesse assim e fosse não. Mas o Senhor, Ele tem um modo de agir. O modo do Senhor agir, nós não compreendemos. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e olhar para o Senhor e ver o que Ele vai fazer. E aqui Ele está dizendo para o povo: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. É forte essa palavra. Eu vou endurecer e ele vai perseguir vocês. Então veja, o Faraó
perseguir o povo de Deus foi porque o Senhor endureceu o coração dele. Então eu quero que você hoje estamos vivendo aqui em 2026, né? Depois de toda da graça de Cristo, estamos aqui e eu quero que você entenda que na sua vida, o que acontecer, o que suceder na sua vida, pode ser a circunstância difícil, pode ser o aperto, pode ser o problema, mas saiba de uma coisa: o Senhor que pode ter endurecido tudo para que isso aconteça. E o que é importante que eu e você venhamos a estar segurando na mão do Senhor. Por mais que possa estar endurecido, por mais que as coisas possam estar te perseguindo, Faraó foi endurecido para perseguir, as coisas estavam difíceis. Vamos então entender, eu estou passando um aperto, mas eu preciso abrir os meus olhos e olhar para o Senhor e buscar a força dele, caminhar segurando na mão dele. Não vamos fazer o que o povo de Deus fez. Ao invés de olhar para o Senhor, ao invés de até dizer, Senhor, está difícil, Senhor, está complicado. Não, ao invés disso, olha o que eles fizeram. Quero que você veja o que está escrito. O que eles fizeram no versículo 10 em diante. Olha só o que aconteceu. E, aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Oh, queridos, olha que palavra forte. O que estamos vendo aqui, né? É um exemplo, está registrado na palavra de Deus, algo para quê? Para que eu e você não venhamos fazer isso. No momento que estava ali aperto, né, que a perseguição estava vindo, ao invés deles buscarem ao Senhor, eles foram reclamar. Sim, eles foram para Moisés para reclamar. Por que você nos trouxe aqui para passarmos por isso? Olha, os egípcios estão vindo, eles vão nos pegar. Eles começaram a olhar para baixo, reclamar. Eles falaram: nós falamos para você, para que nos tirar do deserto? Era melhor que a gente ficasse aqui. Não havia sepulcros. Eles foram até mais fortes, né? Não havia sepulcros lá no Egito para que nós fôssemos o quê? Lá mesmo mortos. Não precisava nos tirar. Para que morrer no deserto? Eles começaram a ver a morte. Eles começaram só a olhar para baixo, começaram a reclamar. E, queridos, a palavra que o Senhor está falando comigo e com você hoje, se a situação está difícil, se o problema está apertado, se o Senhor endureceu o coração de pessoas ao teu redor aí, que tá difícil, não reclame, não murmure. Mas uma coisa que o Senhor quer que eu e você façamos é que nós venhamos guardar dentro de nós a promessa do Senhor. A promessa do Senhor para nós é que Ele vai nos dar o livramento, é que Ele é por nós, que Ele é o nosso Deus. Então não fique com um pé lá e um pé cá.
Ora você está confiando no Senhor e ora não, olhando para as circunstâncias. As circunstâncias estão se levantando duras, não fique murmurando, não reclame, Senhor, por que eu estou aqui? Por que isso? Não, entrega ao Senhor, entrega ao Senhor. Eles foram reclamar com Moisés, por que nos deixasse lá? Era melhor nos deixar servindo aos egípcios. Olha, ao invés deles estarem agora dizendo que bom, o Senhor vai nos livrar, nós não vamos mais ser escravos, eles optaram ao contrário, era melhor deixar que a gente fosse escravo mesmo. E olha, a palavra do Senhor para nós, o Senhor não nos chamou para sermos escravos, o Senhor nos chama para sermos livres. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele quer nos dar liberdade, o Senhor quer nos dar uma vida nova. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não fique preso às coisas do pecado, às coisas que ficam prendendo e levando nós para baixo nessa vida. Reclamação, murmuração, contradizer a palavra do Senhor não vai nos levar à liberdade, mas vai levar à escravidão, vai levar a ir para trás ao invés de ir para frente. O povo estava reclamando, murmurando, mas aí Moisés, que tinha comunhão com o Senhor, Moisés que tinha a graça do Senhor, o Senhor falava com ele, Moisés chega para eles e fala, olha, não temais. Que palavra forte é essa que o Senhor fala comigo e com você. Quem tem comunhão com o Senhor não deve temer. Nós que somos filhos de Deus, não devemos temer. Moisés disse para eles, olha, não temais, ficais quietos. Quer dizer, para com essa murmuração, para de reclamar, fiquem quietos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ai, como é bom poder olhar para o Senhor e saber que Ele tem o livramento para nós. Então, ao invés de reclamar, fique quieto. Ao invés de ter medo, não temas, confie, entregue ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é aquele que nos dá o livramento. E aí ele falou, esses daí que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver mais, nunca mais vão ver esses que estão te perseguindo, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Olha que palavra poderosa, o Senhor pelejará por vós. Então, queridos, hoje eu e você não estamos distante de um Deus que faz isso. O nosso Deus é o mesmo Deus que operou ali nesse momento, nesse deserto. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele peleja por você. Quando você entrega a sua vida para Ele, quando você não tema, quando você para de reclamar, quando você confia, entrega tudo ao Senhor e você vai ver que o Senhor vai pelejar por você. Isso é maravilhoso. Pelejar por nós, só o Senhor pode fazer. E quando o Senhor peleja por você, todas as coisas ao redor que estão se levantando contra, elas vão cair. Todas as coisas ao redor que estavam querendo te fazer ficar preso, ficar parado ou ficar ali, elas vão cair, porque o Senhor é o Todo-Poderoso e o Senhor é onisciente, Ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo, coisas que eu e você nem vemos, mas Ele vê, e Ele é poderoso para agir e te dar a graça e te dar a vitória. E aí então, Moisés recebe a palavra que o Senhor, que foi o primeiro versículo que nós lemos, por que você está clamando a mim? O Senhor fala para Moisés, Moisés, por que você está clamando? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então esta é a palavra que o Senhor disse, para que falar comigo? Vai falando para eles marcharem. Então, eu e você, estamos aqui hoje, nós da Igreja do Evangelho Quadrangular, estamos com um tema para 2026, avante e sem parar. Você não deve ficar
parado. Você não tem que ficar olhando para as coisas dessa terra que vão te paralisar e te olhar e fazer parar e olhar para baixo. Não, olhe para o Senhor e marche, siga à frente, não fique parado, marche, olhando para o Senhor. Nós vamos fazer com que a nossa fé cresça. E marche, vá à frente, vai à frente aonde o Senhor te conduz, porque Ele peleja por você, Ele te dá vitória. Esse é o Deus que nós cremos. Ele não quer que você fique parado. Aquele que fica parado, ele produz, sabe o que? Ao redor dele, aquela coisa, né? Limbo, lodo, aquela coisa que vai trazendo só coisas ruins. Mas quem está em constante movimento vai fazendo com que as águas que estão em movimento, elas vão se tornando mais claras, né? As coisas que estão em movimento vão sempre trazendo coisas boas. Então o Senhor está falando para mim e para você: não fique parado, não vamos clamar. Porque está clamando para mim? Diga o povo que marche, diga o povo que marche. E o povo foi marchando, e nós sabemos, né, a grande bênção que aconteceu. O Senhor pelejou por eles, o Senhor abriu o mar vermelho para eles, porque o Senhor é Deus que abre. O Senhor é o Deus que abre caminho para aquele que confia nele, para aquele que entrega a vida para ele e marcha segurando nas mãos do Senhor. Então vamos marchar, vamos olhar, porque seja o que for, o Senhor vai abrir o caminho no meio do mar. Coisa maravilhosa, né, que aconteceu. Não dá nem para a gente imaginar, mas as águas se fizeram paredes, uma parede aqui, e o povo de Israel passou a seco no meio do mar. Isso é coisa tremenda que só um Deus Todo-Poderoso pode fazer. E o povo passou. Isso foi muito tempo, e o povo passou. E aí o exército dos egípcios vinham atrás. O exército de Faraó estava atrás. E foram vindo. Mas quando eles começaram a seguir, o mar então se desfez, aquelas paredes de água se desfizeram e eles todos foram apagados. Aquilo que nós acabamos de ler, né, que o Senhor disse, que Moisés falou para o povo: para de reclamar, fica quieto, porque esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver. Foi o que aconteceu. As águas os engoliram ali, nunca mais eles foram vistos, porque a palavra do Senhor se cumpre, a palavra do Senhor é verdadeira. Então o Senhor está falando para mim e para você: vamos ficar firmes na palavra do Senhor. O Senhor tem uma promessa para a sua vida e Ele está dizendo para mim e para você: marche, porque Ele peleja por nós. Como é bom confiar num Deus que luta por nós, um Deus que abre caminho, um Deus que faz a proteção, o livramento, que faz a palavra dele se cumprir. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: marche em direção à promessa do Senhor, que você vai desfrutar, porque é maravilhoso, né? Quando nós vemos a promessa do Senhor acontecendo, a vitória do Senhor sobre as nossas vidas vem dele, mas vem para aquele que crê, para aquele que obedece. Marcha é obedecer, é ir seguir em frente e não murmurar, não reclamar, mas confiar, que aí você vai ver a glória do Senhor se manifestar. Aleluia, glória a Deus. Então esta é a palavra que o Senhor fala para mim e para você: não fiquemos parados, mas avante sem parar, rumo àquilo que o Senhor tem para nós. E Ele que peleja vai à nossa frente. Esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso. Glória ao nome dele. Convido você a fechar os teus olhos. E agora quero dizer: Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos chama a prosseguir, a não ficarmos parados. O Senhor tem coisas boas para nós. E pode um exército vir
contra nós, mas o Senhor luta ao nosso favor e nos livra, e que nós venhamos marchar cada dia mais, e o Senhor operando, o Senhor fazendo coisas que nós nem imaginamos. Obrigada, Deus. Abençoe este querido, esta querida que está ouvindo esta palavra e possa levantar, a marchar, não ficar parado, porque com o Senhor que peleja por nós, vai abrindo caminho, vai fazendo acontecer. Obrigada, Pai, te amamos e celebramos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, avante e sem parar, aleluia. Então continue aí para receber muito mais que vai acontecer neste culto. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, se você estiver na casa de campo ou de praia, se você estiver no metrô, no carro, em trânsito, se você estiver na bicicleta ou na moto ou no skate ou no avião, se você estiver no submarino ou na estação espacial, aonde você estiver, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos juntos, reunidos na presença daquele que era, daquele que é, daquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado pela sua companhia. Estamos aqui ligados em uma só fé, em um só amor, e você é parte disso. Nós queremos que a vida que há em Jesus Cristo habite o seu coração abundantemente. Por isso nós vamos orar. Orar por você, orar por aqueles que você ama. Quem sabe você está precisando de um milagre? Vamos unir a fé agora. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, porque Ele é poderoso para realizar infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Eleva o seu pensamento a Deus. Vamos juntos. Eu vou orar por você. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai nosso, nós oramos agradecidos porque sempre nos ouve. E eu quero agora apresentar a vida desses irmãos, dessas irmãs que estão comigo em oração. Nesse momento, alguns estão chorando porque não veem saída para o que está enfrentando. Eu sei que todas as coisas são possíveis ao Senhor. Por isso, vem com provisão, Senhor. Vem com provisão para esta mãe que está enfrentando esta dificuldade no lar, no relacionamento familiar. Vem com provisão, meu Senhor, trazendo de novo a alegria de um relacionamento alegre, saudável, de pessoas que se abraçam e se amam e têm consideração uns pelos outros. Vem também, Pai, com saúde, trazer saúde sobre estas vidas que estão ligadas conosco, porque a saúde traz alegria no viver, traz força, traz disposição. Por isso eu oro para que a saúde habite esse corpo, quer seja na alma. Senhor, se há entre nós pessoas que têm os seus pensamentos sempre ponderados pelas coisas negativas, pelo mal, transforma essa maneira de vida, para que não só ela possa viver lá dentro em paz, como também o seu corpo também reage assim. Faz nova todas as coisas, meu Senhor. Que esse espírito cansado e abatido seja renovado agora pela autoridade e o poder do nome de Jesus. Toda a enfermidade que está alojada neste corpo, deixa este corpo agora, em nome de Jesus. Aonde você estiver, sai agora em nome de Jesus. E se for espíritos contrários, espírito que tem judiado dessa pessoa, espíritos maus, saiam desta vida agora, que está ligada conosco, e clama por ti para que isso aconteça. Eu faço essa oração na autoridade e no poder do nome de Jesus, pois a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém. Se você crê nisso, diz aí: glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu creio. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Quero consagrar ao Senhor aquilo que você traz à presença dEle. A Bíblia nos diz
que o que pouco semeia, pouco colhe. O que muito semeia, muito colhe. Então agora é o momento em que você decide o quanto vai semear. Daquilo que Deus tem te dado, você pode trazer à presença dele com alegria o dízimo, que é 10% daquilo que você recebe. Abraão fez isso, e olha a multiplicação em toda a sua descendência. Até hoje eles fazem isso, é um princípio deles, que eles não abrem mão. E todos os que assim fazem têm sido por ele multiplicados, as janelas dos céus são abertas. Ele é um Deus de provisão. Você também pode ofertar de algo que te importa, algo que para você é importante, daquilo que Deus tem te dado. Você pode, inclusive, fazer uma oferta de sacrifício, como aquela viúva fez, ela deu tudo o que ela tinha. E ela não fez isso porque alguém a obrigou, ela fez por amor. E a Bíblia diz que Jesus observou e mostrou para os discípulos, e tenha certeza que o próprio Deus a recompensou. Lembra da viúva que só tinha lá um bocado de farinha, uma porçãozinha, e ela ia fazer para o filho morrer? Porque ela ofereceu o que ela tinha, tudo o que ela tinha. Ela teve abundância em toda a seca, não lhe faltou, nem para ela, nem para o filho, nem para o profeta. Porque este Deus é um Deus que pode e faz. Ele continua sendo o Senhor dos senhores. Por isso a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E estão aí as contas da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em cima. Eu vou ler a do Itaú, a agência é 8848, conta corrente 11.578. Vou ler agora do Santander, a agência é 2045, conta corrente 13.00, 43.29-3. E você também pode usar o Pix, que é o CNPJ da Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha. 62 955 505 044377. Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzada Nacional de Evangelização. Vamos orar? Querido Pai, quero consagrar aquilo que os teus filhos estão oferecendo e trazem a tua presença com alegria, com sabedoria, com amor, com entendimento. Consagra, Senhor, esta semente, que é esta oferta de amor, esse dízimo, que é colocado diante do Senhor, para que seja multiplicado em bênçãos. Bênçãos abundantes, em proteção, em renovo, para a tua glória assim seja, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que quem nos dá a semente é Deus, por isso nós é que sabemos como vamos multiplicá-la. E eu quero também orar com você. Nós já oramos pela sua família, por você, por aqueles a quem você quer bem. E muitas vezes até aquelas pessoas que não te querem bem, nós já oramos agora. Você apresentou a Deus. Agora, junto comigo, vamos apresentar o nosso país, as nossas autoridades, todos aqueles que exercem autoridade. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, enquanto eu estou orando, aqui atrás de mim está passando o nosso Brasil. Cidades, municípios aí onde a câmera está levando. E na autoridade do nome de Jesus, nós queremos abençoar esta nação, abençoar os que governam esta nação. Porque alguns pensam que é só os que estão na alta governança, não, os que estão na baixa também exercem autoridade. Em todas as áreas existe alguém exercendo autoridade, que a sua mão esteja com eles para que eles possam fazer o bem, o melhor para essa nação. Pensarem não em si, mas no coletivo, para que essa nação prospere em todos os sentidos. Enquanto o Senhor não vem, tenhamos um lugar bom para se viver e agradável. Oro também pelos nossos trabalhadores que fazem com que essa nação seja um lugar melhor, que são os professores. Eles se dedicam, muitas vezes com uma remuneração baixa, mas com um coração alto e elevado em estima por cada criança, jovem, adolescente, adulto que quer aprender, e eles se dedicam para esse propósito. Continua usando eles para fortalecer o conhecimento na nação. Pai, oro também pelos médicos e todos aqueles que cuidam da área da saúde, tanto da área de medicamento, tecnologia, informática, limpeza e etc. Que a mão do Senhor esteja com eles, porque eles fazem um bem imenso para esta nação. Por aqueles que cuidam do saneamento, é outra área maravilhosa. Eles levam o lixo embora, levam o esgoto embora e trazem água limpa.
permitindo com que diminua o índice de contaminação e aumente o índice de saúde, inclusive de vida, das crianças que nascem. Pai, oro por todos os demais, de todas as áreas, os que plantam e colhem, para que tenhamos o alimento, aqueles que transportam pessoas, bens e serviços, o alimento, para que esse alimento venha até nós, os que comercializam, em todas as áreas, meu Senhor, a área do vestimento, a área da construção civil, são tantas. Eu vou parar por aqui, Pai. Mas eu queria pedir que o Senhor abrangesse todas as áreas, que fossem em próspera e abençoar a área de estudos e conhecimentos, de novos medicamentos, procedimentos em favor da população. Pai, oro pelos nossos missionários que dedicam o seu tempo para levar a sua palavra tanto no Brasil como fora dele. E quero orar pelos nossos missionários que trabalham nas casas de leis, como por exemplo o pastor Jefferson Campos, que tem dedicado o seu tempo para defender os nossos valores, defender essa sociedade dos ataques do inimigo, lá na Câmara dos Deputados. Quero orar também por todos os nossos coordenadores estaduais e na pessoa deles, pastor Lucas Flores, que tem dedicado o seu tempo para fazer desse estado um lugar melhor. E é o nosso projeto de cidadania, Senhor. Oro não somente por ele, mas também pelos nossos líderes espirituais, administrativos, pastor Mário de Oliveira, pastor Toninho, pastor Mário representando o Conselho Nacional, pastor Toninho representando o Conselho Estadual e todos os demais. Eu oro, Senhor, pelos nossos fundadores, o pastor Nelson, a pastora Sueli, aqueles que têm iniciado esse trabalho há 53 anos. E quantas vidas já te conheceram e tantos lugares foram transformados pela presença do Evangelho que chegou, mudou famílias, transformou vidas. Pai, oro por todos os demais pastores e lideranças que conosco estão nesta região, lutando em favor de levar o Evangelho. Que se conheçam a Ti, o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor, a Tua autoridade, o Teu reino. Nós oramos agradecido ao único Deus, ao Senhor, Criador de todas as coisas, agradecido pelo que tem feito e porque sempre nos ouve. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo pode dizer assim, amém, Jesus. E chegamos ao final desse culto. É um tempo gostoso, né? Em que você já ouviu a palavra de Deus, a pastora Alessandra trouxe para nós uma palavra tão especial. Pudemos orar. Creia na oração da fé, porque Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana, que a bênção do Senhor esteja sobre você e tudo aquilo que você fizer junto com sua família. Tchau!